Como é bom podermos adorar, louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Como é bom poder ver você aqui esta noite com esse intuito de exaltar o nome do nosso Senhor e louvá-lo. Como é bom podermos estar juntos como igreja do Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Nós continuamos a nossa série sobre liderança bíblica. E hoje, na nossa quarta mensagem, nós vamos meditar sobre o modelo de Cristo para a sua liderança. Os exemplos, ou a condução de Jesus. Como Jesus quer que a sua liderança proceda. Como Jesus quer que a sua liderança caminhe. E o texto será então Mateus capítulo de número 20, e eu vou estar lendo do verso 20 até o verso de número 28. Mateus 20, do verso 20 até o verso de número 28. É um texto bastante conhecido de todos nós. E eu gostaria de, nessa noite, de uma forma dinâmica e também prática, trazer lições para as nossas vidas mediante a esse texto. Vamos ler nesse momento. Eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, que você possa voltar os seus olhos para a leitura do texto nesse momento. Diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Somente até aí a leitura do nosso texto. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e orar nesse momento. Pai Santo, Deus amado e bendito, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pela presença do Senhor entre nós. E pedimos, Deus, que em nome de Jesus, nesse momento, o Senhor fale conosco. Que a palavra do Senhor venha de encontro aos nossos corações. Nos transforme. E molde em nós, ó Deus, ó Pai, o caráter, o modelo de Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Ó Deus, em nome do Teu Filho, nós pedimos, fale conosco. Em nome do Teu Filho, Deus, nós também pedimos, Deus, ó Pai, que o Senhor me use, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Modelo de Cristo. Esse texto que está diante de nós, queridos, ele também se encontra, se a sua Bíblia tem aqueles marcadorzinhos pequenos que vêm abaixo do título, você vai perceber que esse texto também foi narrado, foi escrito por Marcos, lá no capítulo 10, verso 35 até o verso 45. O contexto é o seguinte. E para entender um pouco melhor esse contexto, a gente vai precisar voltar 2 capítulos, lá no capítulo de número 18. E se você puder passar aí,
talvez uma ou duas folhas na sua Bíblia, para acompanhar, seria interessante. Capítulo de número 18, nós vamos perceber o contexto dessa passagem sendo, então, criado, para nós entendermos o que Jesus está falando aqui com seus discípulos. Dos versos 1 até o verso 4 do capítulo 18, Jesus vem enfatizando que o maior em seu reino é medido pela fita métrica da humildade. É a forma como Jesus utiliza para medir quem é o maior no seu reino. É através dessa fita métrica. Esse é o padrão de Jesus. Essa é a forma de Jesus Cristo medir os seus servos. Aquele que quer ser maior no reino, ele é medido com essa fita. Conforme nós percebemos também no capítulo de número 19, verso de número 14, a salvação, ela pertence aos pequeninos e aos que se assemelham a esses pequeninos. Capítulo 19, verso de número 14. É o que nós vamos perceber. Confiar plenamente no Senhor, negar-se a si mesmo, dar ao invés de receber, são marcas registradas dos seus verdadeiros seguidores. É o que Jesus passa a ensinar a partir do verso de número 18. Todo o contexto dessa passagem está inserido dentro dessa condução, dessa narrativa, desses temas de humildade, de ser como criança, de dar ao invés de receber, de poder negar a si mesmo. Está tudo envolvido dentro do contexto. Jesus havia ensinado que o trabalho árduo de ajudar, ensinar, sem nunca perguntar o que eu ganho com isso, é a característica dos últimos, que no final, como ele mesmo diz, serão os primeiros. Essa é a característica. Trabalhar, servir, sem perguntar o que eu vou ganhar com tudo isso. Isso nós percebemos lá no capítulo 19, verso 30. Isso também é o que Jesus ensina no capítulo 20, verso 16. Tiago e João, filhos de Zebedeu, os dois filhos mencionados aqui no nosso texto, ouviram todas essas lições. Todas essas. Em todos esses momentos, Tiago e João estavam presentes. Cada vez que Jesus falou sobre renúncia, do capítulo 18 até aqui, os dois estavam presentes. Cada vez que Jesus falou sobre negar a si mesmo, os dois estavam presentes. Então talvez você se pergunte aqui para mim, ou para o texto, ou para você mesmo, como pode esses dois, ou essa mãe, depois de ouvir todas essas lições de humildade, de ver na prática o Senhor Jesus vivendo estes ensinamentos, como pode seus discípulos, Tiago e João, nesse momento, terem a audácia de fazer uma pergunta dessas? Por que um não fica à sua direita, Jesus? Por que o outro não fica à sua esquerda? Depois de ouvir tudo isso que Jesus disse, depois de ouvir todas essas lições, que audácia é essa desses dois discípulos? Mas, queridos, nós precisamos entender algo muito importante. Talvez a gente se pergunte isso agora, indignado com esses três: a mãe e os dois filhos. Talvez você está indignado com eles, ainda mais agora percebendo que todo o contexto envolve Jesus ensinando sobre humildade, sobre renúncia. Talvez nós ficamos indignados mesmo com esses dois. Mas, meus queridos, nós precisamos entender que já se passaram 20 séculos de cristianismo. Já se passaram 20 séculos do evangelho, da proclamação sendo ensinado. E são 20 séculos que os discípulos de Jesus ainda não aprenderam essa lição. Às vezes nós questionamos esses dois. Mas 20 séculos, mais de 20 séculos depois, e a lição ainda não foi aprendida.
As práticas mostradas por Jesus ainda não foram assimiladas. Ainda não foram. A lição de renúncia pessoal, ser o menor no reino de Deus, não aprendemos ainda essa lição. O nosso texto é importante para que a gente possa refrescar a nossa memória hoje. Para que a gente possa relembrar essas lições no nosso dia. Perceba o que o texto diz. Eu gostaria de trazer algumas características interessantes desse texto. Verso 20 até o verso de número 21. O texto ele é direto. Ele não nos dá muita informação. Não nos fala o lugar onde essa conversa acontece. Não nos fala o momento exato em que essa conversa está acontecendo. Somente nos orienta que a mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, foi até Cristo e fez uma pergunta a ele. Não sabemos ao certo também quem é essa mulher, o nome dela, pelo menos. Sabemos que ela é a mulher de Zebedeu e sabemos que ela é mãe dos filhos de Zebedeu. Mas nós sabemos quem são os filhos de Zebedeu. Sabemos que é João e sabemos que é Tiago. Isso a gente sabe. A palavra de Deus nos mostra. Há alguns que vão fazer alguns alinhamentos com os evangelhos. Vão pegando um texto aqui, pegando outro aqui, juntando todos esses textos, e vão a inferir que talvez essa mulher seja Salomé. E há sim uma grande possibilidade de que Salomé fosse sim a mulher de Zebedeu. Salomé, para quem não sabe, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, provavelmente, tia de Jesus. E os 2, Tiago e João, primos de Jesus. Bom, é uma teoria, não sabemos se é verdade. Alguns vão alinhar, é uma teoria razoável, mas a gente não pode bater o martelo, porque a Bíblia não nos deixa claro sobre isso. Mas o importante para nós aqui, queridos, muito mais em saber que nome tem essa mulher, ou quem de fato ela é, o que nos importa aqui nesse momento é a pergunta dela. Na verdade, não somente a pergunta dela, porque a pergunta dela também era interesse dos 2. Era interesse dos 2, com toda certeza. Com toda certeza, eles já conversavam alguma coisa entre eles. E talvez falasse, mãe, vai lá e vê se Jesus não garante um lugar para nós. Vai lá e vê se Jesus não deixa a gente se assentar à sua direita e à sua esquerda. Se ela for tia dele, a senhora é tia, vai que ele obedece à tia. Vai que dá certo. Mas o texto, então, nos mostra que esta mulher, então, ela vai até Jesus. E como eu disse, a pergunta dela é a pergunta dos filhos. Se você lê Marcos, que narra esse mesmo evento, Marcos não menciona a mãe dos 2. Marcos só fala que Tiago e João foram a Jesus e fizeram a pergunta para Jesus. A pergunta dela é a pergunta dos filhos. A vontade dela é a vontade dos filhos. Os filhos querem a mesma coisa. Os filhos querem esse local privilegiado ao lado de Jesus. De joelhos aqui o texto vai dizer, em nossa versão aqui, adorando, diz aqui o texto, né? Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. A ideia aqui é que ela foi chegando a Jesus e se prostrando, se ajoelhando diante de Jesus. Um ato, então, de adoração. Ela pede que seus filhos tenham privilégios no reino de Cristo. Um à direita, o outro à esquerda. Queridos, o pedido dessa mulher, por mais que nos soa talvez um pouco prepotente e arrogante, mas é um pedido fundamentado na fé que ela tinha. Porque veja o que Jesus disse no capítulo 19, verso 28. Volte aí um pouquinho a sua Bíblia. Jesus ele diz o seguinte: Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então ela vai garantir que os filhos dela fiquem um à direita e o outro à esquerda. Se Jesus vai se assentar no trono,
Tem 12 cadeiras. São 12 discípulos. Então, esses 2 lugares ao lado de Jesus são os melhores. E eu quero que meus filhos sentem ali. Eu quero que meus filhos fiquem nesses lugares. Porém, essa mulher e os filhos são culpados, apesar de fazerem um pedido talvez fundamentado nessa afirmação de Jesus: eu vou me assentar num trono, e vocês se assentarão também, julgando as 12 tribos de Israel. Por mais que seja fundamentado nessa palavra, o coração dessa mulher, ele é culpado, e o coração dos 2 também é culpado, por confundir a realidade celestial com a realidade terrena. Ela faz uma confusão. Na cabeça dela, como também na cabeça de muitos judeus, tudo isso se assentaria talvez num trono terreno. Os meus filhos ocuparão um local de destaque. Os meus filhos serão príncipes. Os meus filhos dominarão sobre todas as coisas. A vontade dos filhos, a vontade da mãe, era que eles, não André, não Felipe, muito menos Pedro, não, nós, João e Tiago, nós é que queremos esse lugar. Então, se a teoria dela ser tia for verdadeira, ela estava pedindo um favorzinho de família. Aqui, Jesus, de família. É um nepotismo gospel. Dessa vez pode, Jesus. Mas o texto continua. Verso 22 em diante. A pergunta dos 3, então, ela é respondida por Jesus. Mais uma vez, nós percebemos que os filhos tinham o mesmo interesse que a mãe. Porque a resposta de Jesus, ela vem no plural. E a resposta de Jesus é direcionada para os 2. E quem vai responder a resposta de Jesus são os 2. Tiago e João. Vocês estão prontos para beber do cálice que eu irei beber? É a pergunta de Jesus. Jesus nos ensinará aqui agora, queridos, que o caminho para o lar celestial é o caminho da cruz. É o que Jesus passa a ensinar para esses 2. O caminho para o reino do meu Pai é um caminho de cruz. É um caminho de sofrimento. É um caminho de luta. Esse é o caminho para esse lar. A oração para a glória é a oração para o sofrimento. O caminho para a glória é um caminho de cruz e de sofrimento. E é o que Jesus vai ensinar para eles. A expressão aqui, beber o cálice, traz a ideia de estar disposto a suportar as experiências decorrentes de uma escolha, de uma decisão, de uma vontade. É estar ali pronto para suportar. Seja aquilo favorável, seja aquilo desfavorável. Seja bom, ou seja difícil. Vocês estão prontos para beber esse cálice? É a pergunta de Jesus. E a resposta deles é interessante. É interessante. Nós estamos prontos, Jesus. Podemos sim suportar esse cálice. Muitas vezes o cálice, ele é mencionado na Bíblia e ele traz diversas conotações. Mas por muitas das vezes, e no ensino de Jesus, Jesus deixa muito claro que o cálice que ele está para beber é um cálice amargo, que é o juízo de Deus. Que é o juízo de Deus que se derramaria. Por isso, no Getsêmani, chorando profundamente, ele ora ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que a vontade do Senhor seja feita. É um cálice de dor, é um cálice de luta, é um cálice de sofrimento. E Jesus pergunta: vocês estão prontos para beber junto comigo? O verso de número 23 é interessante. Porque eles responderam: nós podemos sim, Jesus, beber desse cálice. E perceba a resposta de Jesus. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo.
Jesus confirma, beleza, vocês vão beber do meu cálice. E de fato eles beberam. De fato eles beberam. Atos capítulo 12, verso 2. O que aconteceu? Esse Tiago foi morto a fio de espada. Esse Tiago. Apocalipse capítulo 1, verso 9. O que aconteceu? Esse João estava preso numa ilha chamada Patmos. De fato, o que eles disseram, Jesus, vamos beber esse cálice. Eles beberam o cálice. De fato, eles estavam prontos para isso. E Jesus confirma, vocês vão beber o meu cálice sim. Jesus já apontava que, olha, vocês vão sofrer por mim. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso não compete a mim. Isso compete ao meu Pai. Isso compete a Deus. Somente o Pai pode fazer isso. Somente o Pai pode fazer. Verso 24, então, o texto continua. Que aquele evento, aquela conversa gerou um burburinho nos outros 10. Os outros 10 ficaram, então, indignados e passaram a expressar a sua indignação com esses dois. A narrativa e o que vai acontecer depois dessa braveza desses 10 nos mostra o real intuito e as motivações por trás da indignação dos 10. Não porque eles estavam, olha, vocês são muito prepotentes. Mas não, parece que no coração dos 10 é tipo assim, por que vocês estão furando a fila? A gente também quer estar perto de Jesus lá. A gente também quer assentar ao lado dele também. Como assim? Vocês vão furando a fila assim, sem falar com a gente? Eles ficam indignados, porque a resposta de Jesus e o tratamento de Jesus com os 12, a partir do verso de número 25, mostra isso. Mostra isso. Eles ficaram bravos. Tiago e João aproveitaram de um momento, ou quem sabe do parentesco, para ter privilégio. Para buscarem privilégios. Mas parece que os 10 também não entenderam nada daquilo que Jesus vem ensinando desde o capítulo 18. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, verso 1, diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, Paulo diz, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Esses 10 tinham o coração no mesmo lugar. No mesmo lugar. É o mesmo que Davi, ser indignado, ficar indignado com a história que o profeta Natã contou para ele. Esse rei tem que morrer. Davi, esse rei é você. Esse rei é você, Davi. O coração dos 10 estava no mesmo lugar. Por isso a exortação de Jesus no verso de número 25 é uma exortação com amor e com graça, porém firme. Porque ele entendia o coração dos seus discípulos. E ele queria nesse momento alinhar, consertar o coração dos seus discípulos. Ele os conduz a uma reflexão. Veja a reflexão que Jesus faz no verso 25. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: esse é o método das pessoas mundanas, não é a de vocês. São os incrédulos que fazem isso. São os incrédulos que gastam todas as suas energias com o fim de chegar no topo. E uma vez chegando nesse topo, eles fazem com que os demais sintam a autoridade que eles têm. O que Jesus diz é justamente isso. Perceba, chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Essa ideia de exercer autoridade, aqui no original grego, é uma pressão de cima para baixo.
eles se esforçam para chegar no topo. E quando eles assumem o topo, eles começam a pressionar quem está embaixo deles. Eles começam a amassar quem está embaixo deles. Eles começam a, de alguma forma, a exercer pressão naqueles que estão abaixo deles. E Jesus disse: este é o procedimento dos incrédulos, não é o de vocês. O de vocês é diferente. Vocês é diferente. E Jesus então mostra qual é o procedimento dele. Verso 26 e verso 27. A forma que lhe é dada é uma forma nova e vigorosa. Jesus apresenta agora um paradoxo inesquecível. Inesquecível. Jesus está dizendo que no seu reino, no reino que ele estabelece, sobre o qual ele reina com grandeza, essa grandeza é obtida seguindo o curso de uma ação exatamente oposta à ação desse mundo. A grandeza consiste em doar-se. A grandeza consiste em entregar-se. A grandeza consiste em se colocar em serviço em prol dos outros. É isso que Jesus diz aqui. Ser grande significa amar, doar-se, entregar-se. A grandeza se dá pelo serviço. A grandeza se dá pela humilhação. Como eu disse, a fita métrica que Jesus utiliza é a fita métrica da humildade, para medir os grandes no seu reino. A humilhação de Cristo, segundo o verso 28 nos mostra, no lugar de seu povo, no lugar de seu povo, para benefício do seu povo. E essa humilhação de Jesus, ela serve para mim, para você, e para esses 2 aqui, e para os outros 10 aqui também do nosso texto, e para todos os discípulos de Jesus, e para toda a igreja de Jesus, deve servir como um exemplo, mas também como motivação para todos nós. Desde toda a eternidade, Jesus, o glorioso, ele a si mesmo se humilha, encarna-se, e isso não com o propósito de ser servido, mas com o propósito de servir, de se entregar e de se doar. Ao Jesus dizer, dar a sua vida como um resgate, é o que ele diz aqui no verso de número 28. O Filho do Homem, vocês precisam ter isso como exemplo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. O dar a sua vida indica que a morte de Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã, essa morte dolorosa, como nós temos visto aqui na nossa escola bíblica dominical, deve ser considerada como um voluntário sacrifício dele mesmo e utilizada por mim e por você como exemplo e motivação. É isso que Jesus nos ensina. Aqui em Mateus 20, 28, Jesus está ensinando que sua própria disposição, a sua própria vontade de se humilhar a ponto de dar a sua vida como resgate, deve refletir sobre aqueles 12. Precisa refletir sobre eles. Precisa também refletir sobre os 2 filhos de Zebedeu. E por extensão sobre todos os seguidores de Jesus. E por extensão sobre toda a igreja de Jesus. Precisa refletir. Precisa ser expresso. Não no sentido que eu e você temos as mesmas capacidades de Jesus. Não, nós não temos. Não temos as mesmas capacidades. Não temos as mesmas responsabilidades de Jesus Cristo, nós não temos. Mas o que nós precisamos entender aqui é que Jesus nos chama em um pequeno grau, exemplificarmos e seguirmos cada seguidor de Cristo, pela graça de Deus,
deve mostrar esse amor voluntário de se entregar, de se servir e de doar-se. Cada um. É isso que Jesus mostra a esses 12. E queridos, como nós acabamos de perceber, esse texto, ele é totalmente antinormal. Totalmente. Antinormal porque o pensamento normal, ele vai em oposição ao que Jesus ensina. Vai em oposição. É o de chegar no topo, assumir o local e de pressionar aqueles que estão abaixo. Esse é o pensamento normal, mas o ensinamento de Jesus é antinormal. Vai contra tudo isso. Vai na contramão de toda essa disposição incrédula, mundana e pecaminosa. Totalmente. Uma mescla de grandeza com autoritarismo que resulta em cansaço, enfado. E como o pregador vai dizer, um correr eterno atrás do vento. É isso que ele diz. Nesse intuito megalomaníaco que nós temos hoje, o resultado vai ser esse. Consultórios psicológicos cheios de pessoas com burnout, com estafas, cansados, em busca de uma vida de produtividade, de chegar ao topo a qualquer custo. Mas o modelo de Cristo não é esse. Não é esse. Mas não quer dizer que seja a parte de sofrimento, de luta. Mas é um sofrimento, é uma luta que nos dá a certeza do cuidado dele, da companhia dele. O objetivo do mundo nada mais é do que sentar-se em meio aos fortes. É o desejo de ser lembrado nos relatórios. É o desejo de ser aplaudido. É o desejo de ter as pessoas querendo tirar foto com você. E postar no Instagram, nos stories, marcando meu líder favorito. Meu amigo favorito. Esse é o desejo mundano. Mas Jesus diz, mas vocês não são assim. Vocês não podem ser dessa forma. Vocês não podem pensar as mesmas coisas. E algumas aplicações para nós aqui, queridos. Eu gostaria de finalizar com elas. Eu gostaria que você se atentasse para elas. Como nós percebemos no verso 20 a 21. Separe as dimensões da vida cristã. Não confunda. Não confunda. Aquilo que Jesus nos diz, que é da igreja dele, na eternidade. Com aquilo que Jesus diz que é da igreja dele, enquanto nós estamos aqui. Não confunda as duas coisas. Muitos dos erros dos nossos dias é que os evangélicos confundem essa dimensão. Os evangélicos confundem muito. A Bíblia ensina que eu e você podemos já viver, podemos experimentar, não na totalidade, mas em fragmentos, a eternidade aqui. Eu e você podemos. A Bíblia diz que nós vivemos no já, mas ainda não. O que isso quer dizer? Já desfrutamos de muitos benefícios do céu e da eternidade, do paraíso com Deus, mas ainda não na sua totalidade, mas em fragmentos. E como nós experimentamos então esses fragmentos da eternidade, segundo a Bíblia nos ensina? A Bíblia é clara. A vida em igreja, a comunhão, o partilhar, as orações, a leitura da palavra, a meditação, nós passamos a desfrutar desses fragmentos da eternidade enquanto nós estamos aqui. Esse culto é um fragmento dessa eternidade. É um fragmento. Agora, muitos acham que a realidade vivenciada aqui já é a da igreja triunfante, onde muitos acham que são reis e rainhas, príncipes e princesas
dominadores sobre todas as coisas. Deus é o dono do ouro e da prata, então eu decreto que a minha conta bancária seja assim também. Muitos dos erros que nós percebemos nos nossos dias é porque tem uma visão distorcida dessas dimensões. Daquilo que é garantia dada por Deus para a igreja triunfante. Mas nós, queridos, somos a igreja militante. A igreja que luta. A igreja que enfrenta dificuldades todos os dias. A igreja triunfante é na glória. Só há uma forma de entrar nela. Só há uma forma. Nós queremos, eu quero. Mas eu acho que pode esperar mais um pouquinho. Não confunda. Não confunda. Segunda coisa, esteja pronto para seguir a Cristo. Verso 22 e verso 23. Essa não é a primeira vez que Jesus toca nesse assunto. De entender o preço de ser discípulo dele. Vocês estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? É a pergunta que Jesus fez para os dois. Vocês estão prontos a de fato assumir as consequências desse cálice, sejam elas boas ou não? Vocês estão prontos? Que possamos estar prontos, queridos, para seguir a Jesus. Que possamos estar prontos para suportar os desafios de um discípulo. Que você esteja pronto, que eu esteja pronto, todos os dias. Todos os dias. Terceira coisa, verso 24. Cuidado com os julgamentos. Os 10 estavam ali julgando. Esses miseráveis furaram a fila. Eles queriam também a mesma oportunidade. Eles queriam. Julgavam os dois irmãos, porém, o crivo que eles estavam utilizando para o seu julgamento era um crivo totalmente corrupto, vindo de um coração maldoso, vindo de um coração que, na verdade, queria estar no lugar deles, invejoso. Cuidado com os julgamentos, queridos. Paulo diz que, com o peso que nós julgamos, também somos julgados. Cuidado com o julgamento. Verso 25. Quarta lição. Alinhe as expectativas do seu coração. Alinhe elas. Qual é o motivo de você buscar o que quer buscar? Quais são os motivos? O que motiva você a querer alcançar aquilo que você quer alcançar? O que motiva você a chegar num local que você chama de sucesso? O que você espera ao chegar nesse local? Quais são as suas expectativas? Porque Jesus diz aqui no verso de número 25, que pode ser que a minha expectativa e a sua expectativa seja similar à dos incrédulos, que querem poder pelo poder, e somente. Quais são as suas expectativas? Por que você quer ter o que você quer ter? Por que você quer chegar aonde você quer chegar? Pergunte-se isso todos os dias. Reflita sobre isso todos os dias. E verso 26 a verso 28. Doe-se ao reino de Deus. Doe-se ao reino de Deus. E aqui, queridos, não é sobre o que você tira do seu bolso. Não é sobre isso. A mensagem, ela não é sobre dízimo. Não é sobre oferta. Não é. É
sobre compromisso. É sobre comprometimento. É sobre isso. O doar aqui não é o tirar alguma coisa e ofertar. Não, não é isso. Para alguns até seria mais fácil, muito mais fácil, se fosse tirar dinheiro do bolso e pagar para alguma coisa acontecer. É melhor pagar do que eu me envolver com isso. Para alguns até seria melhor. Por isso, às vezes a gente se assusta. Mas é por isso que nós vemos essas igrejas neopentecostais lotadas, onde rios de dinheiro são entregues todos os dias. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Você tira do bolso, entrega lá, não tem compromisso com mais nada. Vai viver sua vida o resto da semana tranquilo. É muito mais fácil. Mas o doar aqui não é sobre isso. Não é sobre isso. Muitos pensam que, precisamos fazer algo. Veja quanto que é, racha a conta, a gente paga. A gente precisa fazer missões. Vê quanto que é um missionário, a gente envia oferta. A gente precisa realizar, contrata alguma pessoa, vamos pagar por isso. Queridos, onde estão os dons da igreja, os talentos da igreja? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Aonde estão? Nós vimos semana passada que Deus derramou sobre a igreja a sua multiforme graça. Cadê ela? Cadê a multiforme graça de Deus? Que foi dispensada sobre a igreja, dando a essa igreja dons, talentos, para que fossem utilizados em prol do reino. O que Jesus chama a mim, chama a você nesse momento doe-se com seus dons e com seus talentos para esse reino. Ou nós vamos começar a pagar por eles também? Vamos pagar por dons e talentos. Vamos virar a igreja, 29ª igreja de Corinto. Nem sei quantas existe igual. Será que nós vamos pagar por eles também? O reino de Deus é um reino de servos que se entregam por este reino. O reino de Deus é um reino de crentes que dizem: Deus, está aqui o meu coração. Ele não está como deveria estar, Deus, mas conserta ele e usa ele para a tua glória, mas ele está aqui. O reino de Deus é de pessoas que, assim como Calvino certa vez diz: Deus, eu entrego o meu coração ao Senhor, pronto e sincero. Precisa ser aprimorado em muita coisa, mas está aqui o meu coração. Assim é composto o reino de Deus. Assim é feito o reino de Deus. O reino é de pessoas que receberam de Cristo uma nova vida, que foi entregue, ele disse aqui no texto. Receberam dele essa nova vida, foi entregue por ele ali na cruz e de forma voluntária e única, de uma vez por todas. Um sacrifício no meu e no seu lugar. Isso é maravilhoso. Então, o que se requer agora de mim e de você é que eu e você venhamos colocar essa nova vida à disposição dele, também de forma voluntária. O reino ele é composto de pessoas que se dispõem ao trabalho sem perguntar: o que eu ganho com isso? Quais são os benefícios? Quais são as vantagens? Qual local eu vou me assentar? Mais perto de Jesus, mais longe dele? O reino é composto de pessoas que se entregam voluntariamente, sem medir o preço. Se dispõem com toda a vida, com todo o seu coração, com todo o seu ser. Que se colocam e entregam a Ele totalmente. E falam: Deus, está aqui o meu coração.
Faça dele a sua vontade. Ele precisa ser aprimorado. Ele não está como deveria. Mas o Senhor pode transformar. E meu coração pode ser um coração como o do Senhor. Meu coração pode ser um coração que se entrega como o seu. Um coração amoroso como o do Senhor. Um coração voluntário como o do Senhor. Transforme ele para a tua glória. E para a edificação da igreja do Senhor. Transforme meu coração. A gente precisa aprender a orar mais assim, queridos. A gente precisa aprender. Nós vamos cantar aqui agora uma canção que diz isso. Deus, aqui está o meu coração e eu quero ter um igual ao do Senhor. Mas, queridos, essa música não pode ser uma mentira proclamada aqui. Precisa ser verdadeira. Precisa ser verdadeira. Aliás, a equipe de louvor já pode vir aqui à frente se preparar. Precisa ser verdadeira. Eu já disse isso aqui uma vez, talvez duas, mas eu vou repetir. A gente tem o costume de fragmentar a nossa vida cristã. Já percebeu isso? A gente tem esse costume. E é um costume errado. A gente gosta de contar cifras, porcentagens, minutos, tempos, quando as coisas se referem a Deus. E não pode ser dessa forma. Você já viu que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente gosta de contar quantos versículos a gente leu? É sempre contado. É sempre da forma como a gente quer. Eu vou ler um capítulo por dia, pelo menos. Vou orar 30 minutos por dia, 10 minutos por dia. A gente sempre faz as coisas para Deus de forma porcionada. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Cristo não se entregou de forma porcionada. Cristo não se entregou de forma dividida. A vida que Ele concede a mim e a você não é uma vida fragmentada, mas é um todo. Ele se entregou voluntariamente. Então, o que requer de nós é uma entrega voluntária a Ele e ao serviço dEle. Gostaria de convidar você nesse momento a ficar de pé. E nós vamos cantar essa canção. Eu quero ter um coração igual ao teu. Mas, queridos, seja isso verdade hoje. Em nome de Jesus. Que você cante. Quem sabe o mais alto que você puder. Mas que seja verdadeiro. Eu quero ter um coração igual ao teu. Ensina-me a amar. Ensina-me a perdoar. Ensina-me a doar. Ensina-me. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.